E se eu te dissesse que o ato mais heróico, a decisão mais altruísta que você pode testemunhar na natureza acontece num piscar de olhos e termina em autodestruição? E se eu te dissesse que esse sacrifício final de uma criatura que pesa menos que um clipe de papel carrega segredos profundos sobre cooperação, sociedade e até sobre o nosso próprio propósito aqui na Terra? Não estamos falando de leões protegendo sua prole ou de lobos caçando em matilha. Estamos falando de algo muito menor, mas infinitamente mais radical. A história da abelha operária. Hoje vamos mergulhar de cabeça no enigma da Apis mellifera, a abelha comum. Vamos investigar por que ela está programada para morrer ao defender sua casa e como esse ato, que parece tão contraintuitivo, é, na verdade, a chave para a sobrevivência de sua civilização. Esta não é apenas uma aula de biologia. É uma jornada filosófica que vai desafiar a maneira como você enxerga o individualismo, o coletivo e o verdadeiro significado de legado. Prepare-se, porque ao final desta exploração, você nunca mais olhará para uma abelha da mesma maneira. Você vai entender que dentro daquele pequeno ser existe uma lógica brutal e uma beleza trágica que espelham as maiores questões da nossa própria existência. A verdade sobre o sacrifício está escondida à vista de todos, no jardim da sua casa, e hoje nós vamos revelá-la. Imagine a cena. Um dia quente de verão, um piquenique no parque. Uma abelha solitária pousa no seu copo de suco. O primeiro instinto para muitos é o medo, um movimento brusco para espantá-la. A abelha, sentindo a vibração agressiva, o gigante imprevisível se movendo, entra em modo de alerta máximo. Em seu pequeno cérebro, um cálculo complexo e instantâneo é feito. Não se trata de raiva, nem de maldade. Trata-se de uma ameaça existencial. Para ela, aquele movimento pode significar o fim de tudo o que importa. E então, acontece. A picada. Uma dor aguda e localizada para você, mas para ela, um ato final e sem retorno. Ao tentar voar para longe, seu ferrão, magnificamente projetado com farpas para se prender na pele elástica de um mamífero, fica para trás, e com ele parte de seu sistema digestivo, músculos e nervos. É uma evisceração catastrófica. Minutos depois, ela morrerá. Este drama, repetido milhões de vezes ao redor do mundo, é o ponto de partida da nossa investigação. Por quê? Por que a evolução criaria uma criatura com um mecanismo de defesa que é, essencialmente, um botão de autodestruição? A resposta não está no indivíduo, mas na colmeia. A colmeia não é apenas uma casa, é um superorganismo, uma entidade única, composta por dezenas de milhares de corpos interdependentes, todos operando com uma única mente, um único propósito: garantir a sobrevivência e a propagação dos genes da rainha. Dentro deste sistema, a abelha operária individual é, de certa forma, descartável. Ela é uma célula de um corpo maior. Ela nasce com uma missão, vive para essa missão e, se necessário, morre por essa missão. As operárias são todas fêmeas estéreis, irmãs que compartilham cerca de 75% de seu material genético umas com as outras, graças a um sistema de reprodução peculiar chamado haplodiploidia. Isso as torna mais aparentadas entre si do que seriam com suas próprias filhas, se pudessem tê-las. E aqui está o pulo do gato genético. A chave para entender o altruísmo radical. A teoria da seleção de parentesco, popularizada por W. D. Hamilton, nos dá a matemática por trás do sacrifício. Do ponto de vista de um gene, o objetivo é fazer o maior número de cópias de si mesmo. Se uma abelha operária morre para salvar a colmeia, ela está, na verdade, salvando a rainha, sua mãe e milhares de irmãs. Ao fazer isso, ela garante a sobrevivência de uma vasta quantidade de cópias de seus próprios genes.
Muito mais do que se tentasse sobreviver e se reproduzir sozinha, o que é impossível para ela. É um cálculo genético frio, brutal e incrivelmente eficaz. Seu sacrifício não é um erro evolutivo, é o auge da estratégia evolutiva. Ela não está morrendo, ela está se imortalizando através do legado genético de sua família. Mas a história fica ainda mais complexa e fascinante. A defesa da colmeia não é apenas um ato reativo, é um sistema sofisticado e multifacetado. A colmeia tem guardiãs, abelhas especializadas que patrulham a entrada, inspecionando cada abelha que retorna em busca de feromônios familiares. Se uma intrusa, como uma vespa ou uma abelha de outra colmeia, tenta entrar, as guardiãs a interceptam. Se a ameaça for grande demais, a comunicação química entra em ação. Quando uma abelha pica, seu ferrão libera um coquetel de feromônios de alarme. O principal componente, o isopentil acetato, tem um cheiro que muitos descrevem como similar ao de banana. Esse cheiro é um grito de guerra químico. Ele sinaliza para todas as outras abelhas nas proximidades: ataque! A colmeia está sob ameaça neste local exato. É por isso que uma única picada pode rapidamente se transformar em um enxame furioso e coordenado. Não é um pânico descontrolado, é uma resposta militar organizada, desencadeada por sinais químicos precisos. É a personificação da máxima, um por todos e todos por um. Elas se tornam uma onda de defesa, um escudo vivo para proteger a única coisa que importa, a rainha e as larvas, o futuro da colônia. E a engenhosidade não para por aí. E se o predador for pequeno demais para ser picado, como um ácaro, ou grande demais para que as picadas sejam eficazes, como um urso? As abelhas têm outras estratégias. Contra invasores menores, elas usam o bola de calor. Um grupo de operárias cerca o intruso como uma vespa asiática gigante e começa a vibrar seus músculos de voo. Elas não picam. Elas cozinham o invasor vivo. A temperatura dentro dessa bola de abelhas pode chegar a 47 graus Celsius, letal para a vespa, mas suportável para as abelhas. É uma câmara de tortura térmica perfeitamente executada. Contra um urso, a estratégia é a picada em massa, visando áreas sensíveis, como os olhos e o focinho. Embora muitas morram, o ataque coordenado pode ser suficiente para repelir um predador centenas de vezes maior. Cada abelha é um soldado e a colmeia é uma fortaleza. Uma fortaleza que abriga o bem mais precioso, a rainha. A rainha é o coração e a alma da colmeia. Ela é a única fêmea fértil, a mãe de todas as abelhas da colônia. Sua única função é botar ovos até 2.000 por dia, mais do que seu próprio peso corporal. Ela é uma máquina de postura de ovos, o eixo genético em torno do qual toda a sociedade da colmeia gira. Proteger a rainha não é uma questão de lealdade monárquica, é uma questão de sobrevivência matemática. Sem ela, não há ovos, não há novas gerações, e a colmeia está condenada a desaparecer em questão de semanas. Por isso, as operárias a alimentam, a limpam e, se necessário, morrem por ela sem hesitar. Elas são a extensão do corpo dela, os braços e pernas que permitem que seu legado genético continue. Agora, vamos fazer uma pausa na biologia e olhar para o espelho que as abelhas nos oferecem. O que essa estrutura social, esse altruísmo programado, nos diz sobre nós mesmos? Vivemos em uma era que glorifica o indivíduo. O sucesso é medido em conquistas pessoais, riqueza pessoal, marca pessoal. A narrativa dominante é a da autossuficiência, do self-made man. E, no entanto, a história da abelha nos sussurra uma verdade antiga e talvez desconfortável. Nenhum de nós é uma ilha. Somos, como as abelhas, produtos de um coletivo e contribuintes para ele. Nossas ações, por mais triviais que pareçam, criam ondulações que afetam a colmeia humana. Cada ato de gentileza, cada trabalho bem feito,
Cada conhecimento compartilhado é um grão de pólen adicionado ao estoque da comunidade. A abelha operária não vive para ver o mel que ajuda a produzir ser consumido no inverno. Ela trabalha incansavelmente por um futuro que ela não experimentará pessoalmente. Isso nos força a perguntar: para qual futuro estamos trabalhando? Qual é a nossa colmeia? É nossa família? Nossa comunidade? Nossa empresa? A humanidade como um todo? O sacrifício da abelha não é sobre desistir da vida, mas sobre afirmar um propósito maior que a própria vida. Ela encontra seu significado na contribuição para algo que a transcende. Essa ideia de propósito é central. Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, escreveu em seu livro Em Busca de Sentido que a principal força motriz do ser humano não é o prazer, mas a busca e a descoberta de um sentido para a vida. As abelhas não precisam procurar, elas nascem com um propósito embutido em seu DNA. Nós, com nossa consciência e livre-arbítrio, temos a tarefa assustadora e maravilhosa de definir o nosso. Talvez o propósito não seja uma grande revelação, um único evento que define tudo. Talvez, como para a abelha, o propósito seja encontrado no trabalho diário, nas pequenas contribuições. A abelha que coleta néctar, a que constrói o favo, a que cuida das larvas, a que guarda a entrada, cada uma desempenha um papel vital. Nenhuma função é mais importante que a outra. Todas são essenciais para a saúde do todo. E se aplicássemos essa lógica à nossa sociedade, e se valorizássemos o professor tanto quanto o CEO, o agricultor tanto quanto o engenheiro de software, o cuidador tanto quanto o investidor, a colmeia nos ensina que a força de um sistema reside na interdependência e no respeito por cada função. Ela é um modelo de eficiência, cooperação e sustentabilidade que nós, com toda a nossa tecnologia e inteligência, ainda lutamos para alcançar. A metáfora pode ser levada ainda mais longe. Pense no conceito de legado. A abelha operária, estéril, não pode passar seus genes diretamente. Seu legado é a sobrevivência da colmeia. Seu trabalho, sua vida e sua morte contribuem para a continuidade de algo maior. E nós? O que deixamos para trás? Muitas vezes pensamos em legado em termos de filhos, riqueza ou fama. Mas a abelha nos oferece uma perspectiva diferente. Legado pode ser o conhecimento que compartilhamos, a bondade que espalhamos, as instituições que ajudamos a construir, o planeta que ajudamos a preservar. Cada ação positiva é uma contribuição para a reserva de mel da humanidade, um recurso que alimentará as gerações futuras. A abelha não se pergunta se sua contribuição individual é suficiente. Ela simplesmente faz o seu trabalho. Ela não se preocupa com reconhecimento ou recompensa. Sua recompensa é a vibração saudável da colmeia. É uma forma de existência pura, focada no dever e na contribuição. Isso não significa que devemos nos tornar autômatos sem vontade própria. Pelo contrário, significa que talvez a maior expressão da nossa individualidade seja escolher livremente servir a algo maior que nós mesmos. É encontrar a nossa colmeia e dedicar nossa energia a ela. Vamos voltar à ciência por um momento para uma das analogias mais belas e poderosas da biologia. Pense na colmeia como um grande quebra-cabeça, um mural de mosaico. Cada abelha é uma pequena peça. Sozinha, uma peça pode parecer insignificante, de formato estranho, de cor indefinida, mas quando colocada no lugar certo, ao lado de milhares de outras peças, ela se torna parte de uma imagem magnífica e coerente. A beleza não está na peça individual, mas na forma como ela se encaixa com as outras para criar o todo. Cada um de nós é uma dessas peças. Temos talentos, paixões, experiências e perspectivas únicas. Nossa jornada na vida é, em parte, encontrar onde nossa peça se encaixa no grande mosaico da experiência humana.
é descobrir como nossos dons únicos podem contribuir para a imagem maior. A abelha não tem escolha, seu lugar é determinado pela genética. Nós temos a liberdade de escolher, de experimentar, de encontrar nosso nicho. Essa liberdade é um presente, mas também uma responsabilidade. A responsabilidade de não deixar nossa peça do mosaico guardada no bolso. A responsabilidade de contribuir com nossa cor e forma únicas para a beleza do todo. A abelha nos ensina que o propósito não é sobre ser a peça mais brilhante, mas sobre encontrar o nosso lugar e preenchê-lo da melhor forma possível. Então, da próxima vez que você vir uma abelha, não a veja como uma ameaça ou um incômodo. Veja-a como um mestre zen, uma filósofa em miniatura, uma professora de um dos segredos mais profundos da vida. Lembre-se do cálculo genético que a impulsiona, da sociedade complexa da qual ela faz parte e do sacrifício final que ela está disposta a fazer. Pense na sua própria vida. Qual é a sua colmeia? O que você está construindo, protegendo, nutrindo? Qual será o seu legado? As respostas não são fáceis, mas a jornada para encontrá-las é o que dá sentido à nossa existência. A abelha operária, com sua vida curta e focada, nos deixa uma lição final e poderosa. Uma vida de propósito, não importa quão breve, reverbera pela eternidade. Ela vive e morre para que a colmeia possa prosperar. E nós? Para quê ou para quem vivemos? A resposta a essa pergunta define tudo. Se esta reflexão sobre o mundo secreto das abelhas e as lições que elas nos oferecem expandiu sua mente e te fez pensar, então considere se juntar à nossa colmeia de conhecimento. Clique no botão de se inscrever para não perder nossas futuras explorações sobre os mistérios da ciência e da vida. Queremos saber qual foi a ideia sobre as abelhas que mais te impactou. Foi a matemática do altruísmo, a comunicação química ou a metáfora do mosaico? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos continuar essa conversa.